enganados, Senhor Jesus, mas ficarmos, Senhor, atentos a tudo que o Senhor Toda tem a arma nos ensinar. do Que inimigo toda caindo por terra, retaliação caia por terra, todo tudo principado, aquilo que os o diabo irmãos que estão queira para chegar também, jogar, Senhor, abençoa contra, a impedir cada um essa obra, e dá Senhor, que vitória, o seu nome venha a ser em glorificado. nome de Que Jesus. toda ação maligna caia por terra no nome de Jesus, para a tua glória. Amém. Amém. Então, a gente vai hoje dar continuidade, Mateus capítulo 6, sobre o Pai Nosso, né? Que é o versículo 13. Mas livra-nos, o 13 que fala, e não nos induza à tentação, mas livra-nos do mal, porque o teu reino é o poder e a glória para sempre. Então, o 13 aqui, não nos induza à tentação. As irmãs têm alguma coisa a falar sobre isso? Eu queria só voltar um pouquinho lá atrás, lá quando a gente falou sobre acerca do perdão. O outro, minha irmã tinha falado assim que uma das opiniões que ela deu, que ela acha que o maior milagre que Deus fez na cruz foi o perdão, né? Mas, na verdade, o maior milagre, porque quando ela leu aquela passagem do credor, né? Do credor, mas tem alguma coisa lá acima que vai relatar no livro de Lucas, que eu acho que eu citei lá na igreja, no livro de Lucas, capítulo 7, se eu não me engano, 36, que é da mulher pecadora, né? Sim. Acho que é isso. Da 7:36, para não falar bobagem. Lucas É 7. Lucas 7:36, lá atrás, que vai falar da mulher pecadora, daquela que ele ungiu aos pés de Jesus com um sinal de gratidão, né? Que ele comparou que quem perdoa mais é geralmente aquele que perdoa, é isso Sim. mesmo. O 47, se não me engano, o 47, né? Ele Por vai isso dizer, por isso te digo que os seus muitos pecados eles são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a exatamente, quem pouco é perdoado, pouco ama. pouco ama. Então eu acho que é ao contrário, não é o perdão, mas é o amor, né? Sim. Porque quem ama, perdoa, Sim. né? E o que vai, Vai prevalecer é o amor, não é isso? isso, é o amor que vai prevalecer Exatamente. no Por céu. isso que ele compara lá no livro de João que Deus amou o mundo de tal maneira. Que amor que é esse, né? Então, é muito amam, são muito mais perdoados. Então, fazendo aquela comparação entre o fariseu e aquela mulher, o fariseu achava que ele não tinha pecado nenhum, né? Que ele não tinha dívida nenhuma. E ele vai citar aqui, Jesus vai citar a mesma parábola que a minha irmã tinha lido lá do credor. Jesus vai citar essa parábola para ele. Aqui no capítulo 40 no 41, ele vai citar a mesma parábola do credor para o fariseu, explicando para ele, né? Então não há diferença. Um deve pouco, outro deve muito, mas o Senhor perdoou ambos, né? Então ele perdoa ambos os pecados. Então não existe pecadinho nem pecadão. Tudo é pecado, indiferente da posição, se pode mais, pode menos, mas sempre tem aquele que ama mais, que reconhece, né? Sim. Então acho que é valioso isso, de Deus ter perdoado. Então a gente volta aqui no capítulo, no verso, vamos entrar no 13, né? Você só fez uma, como que fala? Eu só fiz eu acho que Uma fiz só recordação, né? um reparo, né? É, Eu só fiz um reparo. Eu acho que a colocação, só fiz uma colocação certa. Que o, que o amor vem antes do perdão, né? Exatamente. Aliás, o amor vem antes de tudo. É porque sem o amor, Exatamente. e esse amor é o amor de Deus, né? O amor de Cristo. E aí, obreira Aline, o que você tem a dizer aí? Mas livra-nos do mal. Não, não. Não nos induz à tentação, mas É, livra não do nos mal. induza à tentação.
Aí depois a gente vai ver se nos livra do mal. O que você... Sobre esse ponto, o que eu fui estudando ali um pouco esses dias, eu estudei um pouco mais o termo tentação mesmo, né, em si. E Mas eu aí, induzir, não. isso, né, nesse sentido mesmo. Que lá em Tiago vai falar que em 1,13, ninguém quando for tentado, Mas dá para diga, saber. Deus, É, Tiago 1,13 vai dizer assim, ninguém quando for tentado, diga, é Deus quem me tenta. sim. Então, eu fui pensando um pouco, até nos estudos que a gente tem feito aí, né, na quinta, quando falava da vontade, né, da gente ficar a serviço dos nossos próprios desejos, então até faz concordância, principalmente com essa passagem aqui de Tiago, porque muitas vezes a gente está diante de tentações porque a gente mesmo se coloca nas situações de proximidade, né? E quando a missionária falou agora dessa questão do amor, né? Eu fiquei pensando que quando você vai lendo o escrito mesmo, né? Não nos deixeis cair, para a gente não cair em tentação. Nessa perspectiva que eu estou falando, das nossas vontades, né? É porque a gente está, de fato, já assumindo que Deus, na nossa vida, a gente ama a Deus sobre todas as coisas. Então, se eu amar a Deus sobre todas as coisas, acima, inclusive, das minhas vontades, isso pode ser uma ajuda para eu não cair em tentação. Não sei se fez sentido o que eu falei. Não, lógico que tem. E Tiago vai, capítulo 1, o 12, o 13, o 14 e o 15. Ó, 12, 13, 14, que você leu só o 13, né? Isso, Mas vai seguindo. dá uma segurada nessa daí, Uhum, porque é onde que nós vamos falar sobre Mateus capítulo 4. tá. Que Mateus capítulo 4, a pergunta é por que o Espírito Santo conduziu Jesus ao deserto para ser tentado? Sabe me dizer? Sabe me dizer? Eu acredito que ele conduziu para que ele pudesse ver se de fato, né, o Cristo estava seguindo a ele. Como Cristo naquele momento, por mais que ele tenha as duas naturezas, né, homem e divina, ele estava na condição de homem. Sim. Não sei se eu estou falando sério, mas na Tá condição de falando sério. homem, ele precisava passar por alguma aprovação que, de novo, reforçasse que ele acredita que Deus era o único Salvador, a única voz a única direção que ele seguiria, e não, enfim, o diabo. Tanto é que lá em 1 Coríntios, ele vai falar assim, 1 Coríntios 10:13, não vos sobreveio tentação alguma que ultrapasse as forças humanas. Então, acredito que Deus tenha feito isso para provar que ele também passou por tentações pesadas, mas não ultrapassou as forças humanas para que ele pudesse enfrentar. E a própria palavra acabou sendo razão de escape para ele também, né? Ele estava ancorado na palavra de Deus, né? Ela guardou a lição, a pregação, Jesus como homem, Jesus como divino. Mas vem por aí, mas se você... Lembra? Sim, João 6? E aí? Não, é como você falou. Jesus sendo ali, ele estava como com o homem, né? E não, ele estava na sua outra natureza. Como homem, não estava sendo levado como Deus. O diabo queria que ele se apresentasse como Deus, mas ele estava sendo levado ali como homem pelo Espírito Santo. Ele totalmente dependia do Espírito Santo, né? uhum,
totalmente dependente do Espírito Santo. O próprio livro de Tiago, no capítulo 11, você lê no 13, no 12, É o que a gente vai cair aí. É a mesma coisa. Vai cair aí, que ele fala assim, no 12 ele fala assim, ó, bem-aventurado, ou seja, esse bem-aventurado é mais do que feliz o varão que sofre a tentação. Porque quando for provado, ou seja, quando for tentado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que amam. Então, ele é mais que bem-aventurado. É. Precisar passar. Sim, Eu creio que quando ele foi experimentado, porque a Bíblia diz que ele é graça e misericórdia, favor imerecido e favor, que ele se favor e misericórdia é que se coloca no seu lugar, né? Sente o que você sente. Então, Jesus, para sentir o que o homem sente, ele tinha que vir na forma de homens, passar por tudo que experimentar, o que o homem ia passar, certo? O sim, que o homem ia passar para poder ele entender o homem, a mente humana. Porque a gente não foi sim, feito de poderes. Ele nos fez, tem coisa que que não concorda muito comigo, mas eu sempre falo que quando lá em Gênesis, quando ele fala e façamos ali, ele estava conversando, era uma conversa entre os três, era uma conversa entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Façamos, está no plural, está no coletivo. O homem segundo a nossa imagem e semelhança. Que imagem que é essa? Não é a imagem que eu estou te vendo, nem você está me vendo, né? De olho, boca, nada disso. Mas de atributos divinos que não são divisíveis ao homem, que é na bondade, que é na misericórdia, que é lá no livro de Gálatas que vai falar, né? Na bondade, na longanimidade. São esses atributos que Deus tem e que ele dividiu com o homem. Entendeu? Então ele precisava entender o homem para poder se colocar no lugar do homem e sentir isso, que nem ele sentiu dor, ele sentiu fome, né? Lá no livro de João, capítulo 4, da passagem lá da mulher samaritana, aí você sempre fazia, quando fazia umas gincana bíblica, né? A gente fala assim, onde que está escrito que o pão é, sentiu fome e a água sentiu sede? Estava falando de quem? Estava falando de Jesus, né? E que o caminho descansou. O caminho O descansou. caminho descansou, o pão sentiu fome e a água sentiu sede. Então, em João capítulo 4, porque ele fala que ele é o caminho, não é isso? aham, Ele fala que é o pão da vida. Ele fala que é a água que mata o sedento e ele sentiu sede. Então, como homem, ele tinha que sentir isso, que ele sentiu, que a gente sente. Então, eu acho que creio que a gente vai ser induzido à tentação. Ele está falando aqui, ó, não nos induza, né? Não nos induza à tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder, ele está falando para não ser levado à tentação. Eu acho que o homem, quando for levado à tentação, eu acho que se enfraquece, né? Se sim. quebra, Eu não tem a mesma. acho que em cima do que a missionária falou, né, lá em Hebreus, por exemplo, Hebreus 2:18 vai dizer assim: por ter ele mesmo suportado tribulações, está em condição de vir em auxílio dos que são atribulados. E no próprio Hebreus 4:15 vai dizer ao contrário, passou pelas mesmas provações que nós, com exceção do pecado. Aqui no Hebreus 2, por ele ter passado por várias provações, com exceção do pecado, também fortalece a importância da gente passar pelas experiências, né? Da tribulação, porque a gente e da diversidade de ministérios, né? Porque É, não é todo mundo que vai conseguir passar por todo tipo de experiência que ele passou, mas a cada um de nós Deus vai permitindo ali, né? Passar por algumas para que a gente possa se colocar a serviço de ajudar outros que ficarem tribulados no mesmo tipo de situação que a gente possa ter vivenciado e aprendido, né? É, e não nos induz à tentação é por causa da confiança em nós mesmos. Que o homem, ele tem essa coisa, né? Ele confia muito nele.
confia muito nos seus talentos, confia muito nos seus diplomas, né? E, e acaba induzindo a tentação, isso aí. Então, quando o Espírito Santo leva Jesus ao deserto, como já foi falado aqui, porque ali ele estava como homem, Dependia somente, né, do Espírito né? Santo. Como homem. Então ele precisava, o ministério dele ser provado, tanto como homem, ministerialmente, Exatamente. e outra coisa, por exemplo, ele não só falava, mas como ele era um praticante. Então, como que Jesus ia falar sobre tentação, sendo que ele não foi tentado? Exato. Por isso que ele nos entende nas nossas fraquezas. Sim. Então, um dos pontos e motivo dele ser levado ao deserto foi o quê? Foi porque ele precisava assim, ele ia ser exemplo da humanidade. Então, quando ele fala assim, ó, quando nós estamos passando um momento difícil de tentação, em todo sentido, ele fala assim, ó, não temas, eu sou contigo. Aí entra o questionamento, mas se o senhor está comigo, por que está acontecendo isso? Mas ele fala porque ele já passou. Uhum. Ele fala que ele foi tentado em tudo. Depois você procura. Tá. Então, só que tem um detalhe: quando ele vai ao deserto para ser tentado pelo diabo, ele não perde a comunhão com Deus. O que ele faz? Quais as duas coisas que ele faz no deserto? Ele ora e jejua. Sim. Né? No segundo aqui diz assim, no 4:2, e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Se ele jejuou, com certeza ele orou ao Pai. Sim. Aqui só fala de jejum. E toda vez, e o que leva o diabo a nos induzir à tentação é sempre colocar dúvida no nosso coração se nós somos filhos de Deus. Hebreus 4:15. Hebreus 4:15, né? Então, ele não está... O ponto do diabo na hora da tentação não é a perca de algo material ou sentimental. O ponto-chave do diabo na tentação é nos colocar dúvida. É semear dúvida. Semear dúvida na nossa mente, no nosso coração, se verdadeiramente nós somos filhos de Deus. Foi o que ele fez no 3. E chegando-se a ele, o tentador disse o quê? Não disse assim, ó, transforma essas pedras aí. Porque ele já sabia que o Senhor estava com fome. Não Ele chegou já e sabe disse qual era a brecha que naquele momento que era fome. poderia ser o caminho. Então, a gente tem que tomar cuidado. Qual é a fome que a gente tem materialmente? O inimigo sabe. E aí, ele não disse assim, ó, transforma essas pedras em pão. Eu sei que você é filho de Deus. Não, ele falou assim, se tu és filho de Deus. Ele coloca aí um ponto de interrogação. E se tu és, se sou eu, se é você, na hora a gente vai pegar, fazer o quê? Transformar as pedras em pães. Mas aí nós estávamos fazendo a vontade de quem? Aí nós estávamos sendo fraco, né? Ele ia mexendo nas nossas fraquezas, né? Sim. Se você não tem esse discernimento, é como fosse assim. Deus tem uma benção para te dar. Mas ele não fala o dia, ele não fala a hora. Ele não fala o mês. Dentro dessa benção que Deus quer te dar, o diabo vai entrar. Só que você está necessitado. É como se tivesse desempregado. Tipo assim, você está precisando pagar um aluguel, pagar uma prestação, e Deus fala assim, não, eu vou abrir a porta. Aí você tem que ter o discernimento. Aí surge uma porta para você ganhar um salário, ó, abençoado, certo? O dobro do que você imaginava, né?
e outras coisas, benefício, tudo que você queria. Só que tem um detalhe: você não vai ter tempo para ir para a igreja. Vai uma vez só no domingo. Então você olha para isso e já não é a bênção de Deus. Uhum. Porque a bênção nunca vai afastar você de Deus. Então o inimigo ele vai sempre trabalhar em cima da tua necessidade. Por isso que o crente tem que estar orando. Jesus, não deixa eu tomar, não deixa eu cair, não me induz à tentação, mas me livra do mal. Por quê? Vai chegar essa hora que a necessidade é tão grande que você vai fazer a vontade do inimigo. Foi o que aconteceu com o inimigo querendo colocar dúvida, e o Senhor disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Para só dar mais um aqui em Tiago, que você leu, disse assim: bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Então, quer dizer, está falando da eternidade, não está falando nem se você está sendo provado para receber bênção aqui na terra. Está falando bem claro, não é verdade? Que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que. Ninguém sendo tentado, onde você leu, diga: de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando a quê? Atraído. Atraído e engodado. Essa palavra engodado quer dizer o quê? Engodado, sabe? É tipo, Significa? se é um engodo, é um problema, eu acho que é um estorvo, alguma coisa nesse sentido. Deixa eu ver. É, atraído e engodado pela sua própria concupiscência. É algo que ele se alimenta, então. É, mais ou menos isso. Cedendo a isso, sabe? Ó, engodado, significado bíblico, ó, ser atraído, iludido ou seduzido por falsas É promessas. isca. É, serve como isca. Vai lá, É, Isca, caça, iludido vai lá. isso. Com a sua própria. por falsas promessas, entendeu? Mas quem faz isso? Traidor, desenganado, Quem, logrado. quem faz isso? É o É inimigo o que vai. inimigo. Agora, se a gente fala assim: o Senhor, me livra do mal, não me induza à tentação, porque ele sabe que a gente não vai conseguir. Uhum. Nós não conseguimos, né? Sem o apoio do Espírito Santo e sem a misericórdia de Deus, você não chega a lugar nenhum. Me livra do mal. Aí no 15 diz o quê? Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o quê? O pecado. E o pecado sendo consumado gera morte. Sim. Olha que interessante. Agora, nisso que o pastor falou, né? Então, a gente pode entender que a tentação, ela tanto provém do diabo, né? Querendo nos levar ao erro, ao engano, quanto da concupiscência, as nossas próprias vontades, né? Porque senão a gente fica sempre naquele discurso de que eu fui tentado porque é o mal que está me tentando. Mas, Não, né? é isso mesmo. Eu pensei que você ia falar os dois pontos. Ser tentado, ser levado à tentação pelo diabo e ser levado Sim, à tentação pelo Espírito Santo. Então nós precisamos ter esse discernimento quando nós estamos sendo levados ao deserto para ser tentado, que é ministerialmente, sim. né? Para ser provado o nosso ministério, para a gente poder ajudar as pessoas lá na frente. Tem pessoas que não conseguem. Na primeira investida do inimigo, ele já quer comer as pedras, não quer nem transformar em pães. Você falou do ministério, que leva para ser provado, né? Que nem Jesus foi levado primeiro antes de iniciar Seu ministério. o seu ministério, né? Como Como homem. Então, Deus, trazendo Jesus, é bem por aí. Deus, ele nos experimenta para ver se você vai ser um bom obreiro, um bom pastor, justamente comida, dinheiro e poder, né? Poder, né? Poder, fama e fama. é, Três coisas que atraem o homem de o Deus. dinheiro, É o dinheiro, a comida, né? Porque ser glutão também é pecado, né?
a comida que está falando do pão, que você vai trabalhar só pelo pão, eu vou te E dar, ele vou fala sobre o transformar. poder aqui também. É, Que ele chega a dizer do aqui, ó, poder, tô ele falando está do dizendo poder. aqui, ó, e disse: tudo isso te darei, se prostrado e me O adorares. que é Uhum. isso? Poder que atrai tudo, é fama, é nome no UOL, é nome na internet, né? E o Sim, dinheiro, que está falando aqui também de dinheiro, É, não é isso? isso. E o 8, para complementar o que você está falando, novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todo o reino do mundo e a glória deles. Exatamente. Meu Deus do céu. O que eles querem? Querem glória. É isso que eles querem. Entendeu? uhum. Uma glória não é sua, né? Uma glória que não é, mas querem glória para si. Eles querem ser chamados como Deus, eles querem ser chamados como rei, quer ser Intocáveis, intocáveis, aclamado, eles né? erram, mas não se humilham. Não. Tudo que vou pedir para ele, tem que pedir para eles, não para Deus, não é isso? Então é isso que o diabo quer fazer. Se a gente ceder a isso, por isso que ele está falando assim, meu Deus, não me induz a tentação. Não deixa eu passar por isso, não. Não deixa eu me confiar na minha Não carne. confia na minha carne, porque senão eu vou me Sim, curvar, é bem assim, né? Eu vou me curvar, mas me livra desse mal, porque teu é o reino, o governo é seu, o reino é seu, o governo, tudo aqui é seu. Ela está falando de reino, poder e glória, é sua, é para sempre, amém. Não pode ter dois reinos. Não pode, o reino uhum. que não é de Deus, né? Então, o governo quer o quê? Que a gente o governo é de Satanás, o poder, que ele tem um poder limitado, Mas entre ele aspas, tem. a glória nunca foi e nunca vai ser dele, que a Bíblia diz que a glória do Senhor ele não divide com o trem. Esse outrem, está falando que é outros deuses. Outrem. Outrem, né? Outros. Uhum. As pessoas, a minha glória eu não divido com ninguém. Não está falando isso, está falando o trem. Se não me engano, é isso. O trem. Você fala o trem, O trem parece que é o vai trem. ser o O trem, né? trem. É O o trem. trem. Tem uma professora ali do outro lado, pelo Eu amor de Deus. sei. Não estou falando que eu estou muito rápido, vai ser é o trem, né? Lá vem o trem. Lá vem o trem, não é de o trem. O trem. Ó, e o bicho é tão mentiroso na hora da tentação, que o que me chama mais atenção aqui no capítulo 4 de Mateus, Melhor que eu não darei a outro, né? Esse outro, é, outros deuses. o que me chama mais atenção nessa passagem de Mateus capítulo 4 é o 9. E disse-lhe o diabo dizendo: tudo isso te darei. Como que você vai dar uma coisa que não é sua? Exatamente, por isso que ele está falando. Porque ele quer dar o quê? Justamente isso que você falou. Que É a o rei. natureza humana pecador, Exatamente. é, a- como que eu posso me expressar? A natureza humana, que é pecadora, ela gosta tudo isso aí Sim, que você falou. Dinheiro, Ó, reino é governo, não é isso? sim. Reino é governo. Você ser soberano. Poder. Poder, ele. posição. Não, É ele posição. vai cobrar tudo. Vai, posição, dinheiro. Porque você tem dinheiro, você tem poder. Né? Tem dinheiro, compra. Tem dinheiro, faz. Tem dinheiro, manda. Tem dinheiro. Tem gente que pensa assim, né? Tem dinheiro, faz. Tem dinheiro, manda. Tem dinheiro, manda matar, manda Soltar. soltar. Então, poder. É isso, é fama. E glória, que quer glória, quer fama, ele quer brilhar, ele quer Uhum. ser Não o é Herodes. qualquer rei, né? Não é qualquer rei, né? Reino tem muitos aí. Ele quis dizer que ele teria Ele quer ser. glória no reino, né? Exatamente. O Herodes, lá no livro de Atos, Atos dos Apóstolos, capítulo 12, se eu não me engano, acho que é 12. Se tiver mais alguns versículos aí, obreira, pode falar, tá? Não, fiquei pensando também enquanto. Mas acho que o pastor vai entrar nisso mais para frente, a missionária, Hum. no sentido de que para que a gente consiga ser livre das provações, considerando o. Eu acredito que a gente precisa ter uma identidade, né? Para ter identidade, você tem que estar na busca de ter conhecimento, de ter relacionamento com Deus. Porque Jesus só não caiu também nessas tentações, porque ele já sabia que tudo que ele estava mostrando ali já era dele.
porque, como disse a missionária, né? Se É o ele, discernimento. se ele junto estava fazendo já, né? Vamos fazer, o homem já estava lá junto para fazer a criação, desde o princípio, né? E já desde o princípio o verbo existia. Então ele já sabe que tudo era dele, mas se ele não tivesse firme na identidade de filho, ele não, talvez ele tivesse caído na tentação. Então, Vamos confirmar isso que a irmã está falando? Ó, em No 2 Salmo Pedro 2,9, por exemplo, vai dizer assim: é porque o Senhor sabe livrar das provações os homens piedosos. Então, não é qualquer homem que vai ser livre das provações. São os piedosos. E reservar os ímpios para serem castigados. E aí, depois, tem uma outra aqui também que ele fala, em Apocalipse 3,10: porque guardastes a palavra de minha paciência, também eu te guardarei na hora da provação. Então, não é qualquer palavra que Jesus guardou, é aquilo que eu estava conversando outra hora com o pastor. A palavra, ela tanto pode ser usada para o bem, né? Quanto para distorcer as pessoas ali, para o engano, né? Das pessoas. Por exemplo, lá em Atos 15:10 também vai dar essa ideia, né? De quando a gente, ser humano, quer ficar provocando a Deus. Provocai agora a Deus, impondo aos discípulos um jugo que nem nossos pais, nem nós podemos suportar. Então, às vezes, a gente está buscando a Deus, mas as pessoas que estão nos ajudando no caminho de Deus estão trazendo um jugo tão pesado para que a gente consiga seguir a Deus, que aí a gente está provocando Deus, porque a pessoa não vai conseguir se sentir plena, né, no caminho do Senhor, ela vai se sentir desanimada, a chance de desviar, de se afastar, vai ser muito maior, porque é algo ficar tão inalcançável, quando na verdade o caminho de Deus, mesmo nas tribulações, é simples, né? Ele indica como que a gente pode buscar um caminho para enfrentar com mais facilidade, né, as tribulações. entra naquele caso do apóstolo Paulo, né? O espinho e a graça. Entendeu? Espinho você vai ter todos os dias. É renúncia, ficar calada, ficar calado. Isso é um espinho. Foi o que eu falei no estudo lá. Sim. Então, isso é o espinho nosso, é a renúncia, se humilhar diante de Deus, e não é fácil, mas ele mostra a graça. Dentro daquilo que a irmã falou, sobre o que eu estava falando, que o inimigo estava oferecendo para Jesus, uma coisa que não era dele. É confirmado aqui no Salmo 24. Salmo 24. Salmo 24 diz o quê? Tem por título o domínio universal de Deus. Quem é digno de entrar no seu santuário? Deus é o Rei da Glória. Aí o 24, Salmo de número 24, verso 1 diz: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, porque ele fundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Então, o diabo ele não tem nada. Ele está falando, né, de um rei que está lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 12, aquele mesmo rei que mandou Herodes, que mandou matar a Tiago à espada, porque a Bíblia é bem clara em dizer que ele aprisionou, então ele tinha poder, né? Ele tinha poder de aprisionar, de maltratar, ele tinha poder de encerrar na prisão e entregar. Depois a Bíblia vai dizer assim que lá no capítulo 17 em diante, que tem os irmãos depois ler a história, vai dizer assim, né, que quando Pedro foge, não, a porta da prisão é aberta, que o Senhor faz um milagre e tira Pedro da prisão, enviou um anjo, ele ficou tão revoltado que ele vai dizer assim, ó, e quando Herodes procurou e não achou, 12:19, e quando Herodes o procurou e não achou, feita inquisição aos guardas, mandou-lhes justiçar. E partiu da Judéia para Cesareia, ficou ali. E ele estava irritado com os de Tiro e de Sidom. Mas esses, vindo de comum acordo ter com ele,
E eu estendo a amizade de Brasto, que era o camarista do rei, pediam paz, porquanto seu país abastecia do país do rei. Quer dizer, as pessoas comiam na mão dele, que ele achava que era todo poderoso, que ele mandou matar. Ele mandou prisionar Pedro e Tiago, que era o pastor da igreja, manda matar um e manda prender o outro, e depois ia matar Pedro para agradar os judeus, né? Aí foi falar assim, ó, um dia designado, vestindo Herodes as vestes reais, rei, tá falando de rei. Ele estava sentado no tribunal, ele se achava o juiz. Ele dirigiu a palavra e o povo exclamou: voz de Deus e não de homem. O que ele fez? Tomou a glória para si. Ele se achou aquela fala. Para ele foi uma fala, o povo tudo aplaudindo ele, achando que ele era homem, porque a Bíblia, a história vai dizer que quando ele se veste de dourado, uma veste dourada, e se assenta no tribunal, no trono, e o sol estava brilhando, né, num dia que o sol estava se brilhando, então o sol refletia e fazia aquele esplêndido, sabe? E brilhava. Por isso, quando o povo, voz de Deus, nossa, ele sentiu aquela glória, aquele poder. Só que na hora, a Bíblia vai dizer que no 23 vai ser no mesmo instante feriu o anjo do Senhor, porque ele não deu glória a Deus e é comida de bicho e expirou. Ou seja, Deus não divide a glória dele com ninguém. As pessoas querem serem. Uma vez o Senhor me deu uma revelação dentro dessa palavra para falar comigo. Não foi sonho, não, me deu uma revelação. Eu vi o Espírito de Deus falar comigo. Pode sentar na cadeira de poder, no trono, se vestir como rei, né? Mas a glória eu não dou para alguém. Vai ser comido, vai ser picado pelo bicho e vai morrer. Então, todos aqueles que Deus não divide a glória dele. O Sim, governo, as sim, pessoas, Herodes aqui, o governo dele era o rei, e as pessoas comiam, vinham pessoas de outra cidade, comiam, era abastecida a cidade através do reino dele. Os homens, ele queria agradar os judeus, ele queria agradar todo mundo, porque ele que se sentia Deus. É que nem Faraó, né? Na época de Moisés, ele falou: quem é uhum, esse? Quem eu que sou? Quem é esse? Ele achava que não existia outro Deus. O único Deus que sim, ele se achava que era ele. Agora tu vem falar de outro Deus para mim? Quem é esse? Deus aqui sou eu. Então, se eu fosse, então eu vou ser glorificado em Faraó. Eu vou ser glorificado. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, para a gente não cair na tentação, como ele falou, né? Confiar no nosso braço, uhum, através do mal, porque a gente vai querer nós vamos querer ter um reino para nós, o governo vai ser nosso, quem vai querer mandar é nós, aqui eu faço o que eu quero, quem manda aqui sou eu sou o pastor da igreja, eu sou a missionária, eu sou a dirigente, eu sou fulano de tal, eu tenho poder, né? E a glória é minha. Então, Deus está falando disso, que nós possamos Deus tem misericórdia de nós e nos livrar deste mal, do nosso eu, sim, né? É a sim, soberba. A soberba O também, orgulho. o orgulho, né? O orgulho. E nós temos que confiar. Em Salmo diz que uns confiam em carro, outros em outros confiam em cavalos, né? cavalo, mas nós fazemos menção do Em nome nome do do Senhor. Senhor Jesus. Então, que o Senhor não venha nos conduzir à tentação, porque nós somos pó. Nós somos pó e nos livrar do mal, porque como nós somos falhos e a nossa necessidade é grande, né? As nossas necessidades são grandes, tanto espiritual como material, e dentro disso o inimigo sabe, mas também o que me chama a atenção é o versículo de Mateus capítulo 4:11. Olha que coisa linda, quando você passa pela provação e tem um discernimento, né? E que Deus está te levando para algo, né? Algo grande. Aí diz assim, 4:11. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram.
Você já pensou? Uhum. Agora, você vê, o inimigo ele sempre vai trabalhar no psicológico do ser humano, Sim. na mente, confundir a mente, você entendeu? E se a gente não tiver com os olhos abertos à palavra de Deus, por isso que a gente aprendemos aquele dia que eu falei, vigiar e orar. Sim. Quando você está vigiando, que você está dentro da palavra de Deus e ora, o diabo não tem como, não tem como te destruir, né? Porque nós estamos vigiando na palavra, como nós estamos fazendo agora, estudando, né? E ver que é uma coisa muito séria esse negócio de tentação, né? Exatamente. Porque Sim. nós somos tentados todos os dias. Todos os dias nós somos tentados, né? Muitas vezes a pessoa tem um cargo forte dentro de uma empresa e alguém fala assim, ó, você vai falar para a pessoa, você vai ter que mentir para aquela Uhum. pessoa, né? E aí você fala, e aí? Se eu falar a verdade, eu vou perder o cargo, né? Mas eu tenho as contas para pagar. Mas é bem melhor falar a verdade Sim. e perder o emprego. Mas se você for fazer aí uma porcentagem de quem realmente vai, é poucos. Pouquíssimos, né? E aí entra naquela passagem, não vou saber de cor aqui, mas que fala que vale ganhar o mundo e perder a vida, né? Perder a si mesmo, Exa Perder né? exatamente. exatamente. Não Então, dá pra gente se perder. muitas vezes nós podemos ser tentados aí, Sim, no nosso caráter. No nosso caráter, no dia a dia, até a própria família. sim. Tinha vez que eu tava em casa assim, lembra? Aí alguém, o Lucas não queria, o Lucas não queria atender a pessoa, aí falava assim, ô pai, fala que eu não tô. Aí eu chegava e falava, ó, ele tá, mas não vai querer te atender. Ah, tá igual a minha sobrinha quando era pequena, que quando ligava alguém que a minha irmã não queria falar, ela falava, mãe, é aquela pessoa que você falou que não quer atender. É bem isso. Agora, uma Então, coisa que eu fiquei pensando também, enquanto a missionária estava falando, é lá em 1 Coríntios 2:11 fala assim: assim também as coisas de Deus ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Então, que nem o pastor falou agora há pouco também aqui, né? Que precisa ter o discernimento, né, para saber se você está sendo conduzido ali, né, para ser provado, ou se você está caindo, né, na tentação, né, numa emboscada ali do inimigo ou da sua própria concupiscência, mas que Deus já nos dá alguns critérios, né? A palavra já nos indica alguns critérios se aquela tentação é de Deus ou não, e talvez aquela passagem que a missionária até chegou a comentar aqui no começo, né? Dos frutos, né? Se o que você Diga, vai fazer vai gerar que fruto depois? Essa pode ser uma primeira pergunta, né? Óbvio que orar, jejuar, vigiar, talvez ficar essa de se perguntar, né? Se colocar dúvida diante da situação, pode ficar entre talvez no vigiar, né? De falar, peraí, se eu fizer isso aqui, que resultado que vai dar? Ou isso vai me aproximar de Deus ou vai me afastar de Deus? Vai me fazer sentir indo na direção de Deus ou envergonhado? Que nem o Adão lá se escondendo atrás da árvore, né? exatamente. Ali ele foi provado, ele foi induzido à tentação, né? Mas ele não pensou nem duas vezes, né? Quer dizer, Eva foi induzida à tentação. Eva foi induzida à tentação. Ele confiou na mulher dele e não confiou no que Deus havia falado lá atrás, né? Não é Então, e aí, isso? se a gente for cruzar com essa passagem da Mateus 4, né? Porque o pastor É, estava falando
da tentação no deserto, Jesus confiou na palavra de Deus e não no que o diabo estava falando para ele. E ele estava usando o quê? A palavra. A palavra. Ele, exatamente, exatamente. Ele usava a palavra, por isso que a palavra mal interpretada e mal colocada, ela destrói, Exatamente. ela acaba. Aí no 2 Coríntios 11, ó, 2 Coríntios 11, 3, Segundo 11. daqui a pouco falta 10 minutos, hein? Falta 12 minutos, passou rápido. Rapidinho. Passou Ó, voando. 2 Coríntios 11, 3 diz assim, 3. mas temo que, vírgula, assim como a serpente enganou Eva com a Olha, sua astúcia, assim também seja de alguma sorte corrompidos os vossos sentimentos e se aparte da simplicidade que há em Cristo. Você entendeu? e até no 4, continuando, diz, ó, porque se alguém for pregar-vos outro Jesus, que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçastes, com razão o sofrereis. Olha lá. Entendeu? Por que vai sofrer? Porque não está na direção de Deus, Sim, não está na palavra. Então, para ter o discernimento, quando nós estamos no deserto, se é o Espírito Santo, eu sempre digo assim, né? Que quem te leva para o deserto é o Espírito Santo, mas quem te leva para o alto é o diabo. O diabo ele vai levar sempre a pessoa para o alto, né? Tanto leva para o deserto. E para saber que nós estamos passando pelo deserto, se é o Espírito Santo ou por causa de nós mesmos, porque muitas vezes a gente que vai com as nossas próprias pernas enfrentar o deserto e sem a presença de Deus. E aí é pior, porque você vai sentir necessidade e vai acabar fazendo a vontade do inimigo. sim, Então, dá para discernir tudo aquilo que te afasta de Deus é coisa do inimigo. sim. Né? Precisa estar confiado na palavra, né? Na palavra. Ficar na palavra, que nem você citou aí que Jesus ele estava confiado, porque foi o Espírito Santo que levou ele para ser tentado. Então ele dependia do Espírito Santo, então ele ficou na palavra e foi tentado pela palavra, mas ele ficou naquilo que Deus havia falado. Aqui no livro de 1 Reis tem a história daquele profeta que ele come, que é comido pelo leão, né? 1 Reis, capítulo 13, já viu? Profeta novo? Do profeta novo, do Aí o profeta profeta velho. velho pegou aí. Mas Deus já havia falado para ele. Para não parar, Pra ele só não ir lá, parar, entregar e ir se embora. entregar e sair. Mas ele pegou, confiou no que o profeta velho. Não, eu também sou profeta. Já leu essa passagem? Não. Ó, eu vou ler só rapidinho. Vai, porque falta 9 minutos. 1 Reis, capítulo 13. É. E eis por ordem do Senhor, um homem de Deus veio ajudar a Betel. E Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. E clamou contra o altar, contra a palavra do Senhor, e disse: Altar, altar, assim diz o Senhor. Eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome era Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes do alto, que queimaram sobre si incenso, homens do homem que verão para ti. Deixa eu ver. Não, vou ler o 11. Isso aqui não adianta que não. É o 13 e 11. E morava em Betel um profeta velho, e vieram seus filhos e contaram-lhe tudo que o homem de Deus fizera naquele dia em Betel, e as palavras que lhe disseram ao rei. E disse-lhe seu pai: Por que caminho se foi? E onde foi o homem de Deus que viera lhe ajudar? Então, a seu filho: Aguardai-me um jumento, e aguardaram no jumento, e o montou. E foi após o homem de Deus, e achou assentado debaixo de um carvalho. E disse: És tu o homem de Deus que veio de Judá? E ele disse: Eu sou. Então disse-lhe: Vem comigo à minha casa, come pão. Porém ele disse: Não posso voltar contigo, nem entrar contigo, nem tampouco comerei pão, nem beberei contigo água neste lugar. Deus já tinha ordenado que não. Se você ler mais para frente, você vai ver. Porque me foi mandado pela palavra de Deus. Oi.
Ali nem comerás pão, não beberá água, nem tornará a ir pelo caminho porque foste. Ele disse: também eu sou profeta como tu. E um anjo me falou, olha só, você falou do. Nem que se for um anjo pregar outra palavra seja anátema, foi passou falando isso? E o que o profeta velho Olha, ó, ofereceu para ele? pela palavra do Senhor me disse: faz-me voltar comigo à tua casa, para que coma pão e beba Olha lá, água. pão e água. Porém, mentiu-lhe. E voltou ele, comeu pão em sua Olha lá. casa e bebeu água. E sucedeu que, estando eles à mesa, a palavra do Senhor veio ao profeta que tinha feito voltar. E clamou ao homem de Deus que viera de Judá, dizendo: assim diz o Senhor, visto que foste rebelde à boca do Senhor, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te mandará, antes voltaste a comer e comeste pão, bebeste água no lugar de que te dissera, não comerás pão nem beber água, e o teu cadáver não entrará no sepulcro dos teus pais. E sucedeu que depois que comeu pão, depois que bebeu água, guardou o jumento para o profeta e disse que ia voltar. Foi-se, pois, e um leão encontrou no caminho e o matou, e o seu cadáver estava lançado no caminho, e o jumento estava parado junto a ele, e o leão estava junto ao cadáver. Mas foi oferecido o quê? Pão e água. A necessidade. A necessidade, a concupiscência que naquele momento ele estava, Isso, mas provavelmente, né? do pão e água, a palavra já tinha dado. Já tinha falado. Já falado. Sim. Não volte, muda até de lugar. Mas Não beba água, não come, já Deus está falado. você sabe que o pastor tinha me recomendado meditar o discípulo de Emaús, e aí Meditou? meditei. E aí, pegando isso que a missionária tá, essa história que a missionária está contando, a parte que mais me chamou a atenção, né, no discípulo de Emaús, o pastor me falou que tinha te chamado a atenção, mas para mim foi no 24, 21 de Lucas, quando ele coloca assim: e nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas Jesus já tinha falado o que ia acontecer com ele, né? Exatamente. Mas agora, com tudo isso, quer dizer, eles não quiseram acreditar no que ele foi fiel e falou tudo o que ia acontecer com ele. Mas eles não queriam aquela versão. Então, mas com tudo isso que aconteceu, aí eles desanimaram, né? Colocaram limites em Deus e não confiaram nas obras e nas palavras que ele já tinha dado, né? Que é o que a missionária acabou de falar aí. Ele já tinha dado uma palavra, ele já tinha dito. Eles tinham. Quantas vezes que a gente não fica cego, né? Nisso. Porque Deus fala a palavra para a gente, dá a direção e a gente ainda quer distorcer aquilo, né? A gente não quer aceitar o que foi dito. A gente fica tentando burlar para que não seja feita a vontade de Deus, mas a nossa vontade, né? Mudar o Pai Nosso. Amém. Amém. É que Deus sabia, ele sabe lá na frente, né? Nós estamos tão atrasados. Deus já está vendo o que vai acontecer. Então, já está te falando, ó, segue, vai por esse caminho que vai dar tudo certo. Mas aí vem outro, né? E você esquece tudo aquilo que Deus falou. Sim. Amém. Sábado que vem, praticamente que dia que é, né? Sábado que vem. Ai, sei lá, nem Antes do 20. 15, 16, 17, 18, 19, 20. É um rebuliço, todo mundo na correria. Dia 20. Esse novo tema que nós vamos ter, como ter a mente de Cristo nos dias de hoje. Para janeiro. Você acha que é melhor para janeiro? Eu aí acho. a gente trabalha esse tema para janeiro, mas esses dois, porque assim, a gente está fazendo essa live que fala, Sim. nós estamos fazendo, ela vai jogar no YouTube, Uhum. então não é só nós três que estamos vendo, que tivemos aqui Sim. falando sobre a palavra de Deus. Tem pessoas que vai entrar e então com 2 ou 3 ou 4, o alcance nosso é jogar no YouTube para as pessoas, para essa palavra alcançar as pessoas. Sim. Então a gente vai deixar então esse tema para janeiro. Tá bom. Mas a gente pode estar abordando sábado que vem, tipo que nós falamos aqui sobre Mateus capítulo 4. Então, ou você, ou ou a gente pode abordar, se a Cristina tiver outro tema, amém.
podemos abordar os discípulos no caminho de Emaús. Também pode ser? É uma A boa. gente trabalha em cima, né? Vamos ver, porque os currículos. Dia 20? Dia 20, o povo vai, não sei se vai entrar, porque tá todo